Meus amigos, o Lula foi no Podpah e esse vídeo que eu vou fazer é polêmico. Eu vou entrar em temas que são espinhosos e a gente tem que tratar, porque se a gente for fazer algum tipo de análise séria sobre o que acontece no Brasil, sobre política no Brasil, sobre voto e opinião pública no Brasil, isso tem que ser abordado. Então eu vou trazer os elementos para explicar o sucesso dele no Podpah e por que esse discurso que ele faz, que pra você que é uma pessoa de classe média soa tão idiota, de um populismo raso, é eficaz e esse homem é o favorito para ganhar as eleições. Entenda tudo agora, roda a vinheta. Meus amigos, antes de continuar, por favor, se inscreva no canal e clica no sininho. Eu volto a falar, se inscreva no canal e clica no sininho. É a única maneira pra gente poder fazer frente à Jovem Pan. Vocês estão fazendo isso, tem um monte de gente, o canal voltou a crescer, já entrou mais de 20 mil inscritos aqui. E vamos que vamos, vamos pra cima que ano que vem a gente vai botar verdades na cara destes vagabundos. Então vamos falar agora de vagabundo, não podemos não falar de Lula, né? Veja, o Lula foi no Podpah e é muito interessante isso. Podpah é, em audiência, o maior podcast do Brasil. Ele passou o Flow Podcast, que é o pai de todos eles, né? Ah, mas eles imitam o Flow. Quem não imita o Flow? Todos imitam o modelo do Flow. O Flow criou o modelo de uma mesona, né? Esses microfones tipo que eu tô usando aqui, e um monte de gente falando em volta de uma mesa, e convidado falando bastante e tal, papo meio solto. E aí eles foram criando outros podcasts e todo mundo foi segmentando, cada um pra uma linha, pra um estilo. O podcast aí do Podpah, antes de eu falar do Lula, você precisa entender que ele se tornou maior porque ele faz mais ou menos o que o Flow faz, mas ele havia começado com uma linha de abordar a galera do funk, a galera do rap, com uma linguagem mais popular que a do Flow Podcast, tá? Com uma linguagem... E o que se fala? Mas assim, o Flow é popular? É, mas o Flow e o Igor 3K e o Monark que representam isso, eles não apenas utilizam o vocabulário, mas eles trazem preocupações e discussões de pessoas de classe média. E o Podpah, ele representa a perspectiva e a visão de pessoas mais da classe C, de periferia. E não faça aquele julgamento, eu não entendi, Renan, mas eles são ricos, tudo bem, os caras têm um podcast gigante, com certeza eles são ricos, mas a perspectiva, a leitura, a visão de mundo, a percepção das coisas é de um brasileiro de classe C. Então são duas visões de mundo muito diferentes, e o Lula foi muito sábio em ir no Podpah e não no Flow agora, porque é justamente o tipo de diálogo em que ele vai falar as percepções daquele jeito dele, de Lula, e os rapazes que estão entrevistando ele vão compreender, porque as sensibilidades deles, elas são abertas ao tipo de perspectiva que o Lula trouxe, tá? É importante trazer isso, porque a visão e essas sensibilidades representadas pelo pessoal do Podpah é a visão majoritária do brasileiro. E você fala, calma, você está querendo dizer que o Monark e o Igor são elitistas dentro do Brasil? Meu irmão, o MBL, o que eu tô fazendo aqui é muito elitista. A média do QI do brasileiro, se eu falar de média de QI, teste de QI, apesar de todos os defeitos que a gente pode colocar em testes de QI, tá? A média do QI do brasileiro, muito por conta da alimentação precária que os nossos jovens têm, muito por conta de um sistema educacional pífio que a gente tem aqui, é muito baixa. Ela é baixa comparada com a média da América Latina e fica muito distante da média de QI do mundo inteiro. Esse mapa aí que vocês estão vendo, ele demonstra isso, tá? A média de QI do brasileiro é baixa, então não esperem do brasileiro grandes reflexões, né? O brasileiro, por isso que assim, a gente tem discussões enormes no Brasil sobre, não, banheiro trans, questões de gênero. Que questões de gênero, meu amigo? A gente tem que fazer as pessoas se instruírem mais, comerem melhor, terem bons empregos, se desenvolverem intelectualmente, porque a gente está perdendo uma competição global que envolve produtividade, que envolve inteligência e conhecimento no cérebro das pessoas, que infelizmente estamos ficando para trás e estamos ficando cada vez mais para trás, tá? Isso aí é uma coisa, enfim, é real, é um problemaço no Brasil e é uma coisa que ninguém põe o dedo na ferida. O fato é, um discurso como o do Lula, que é um discurso que muita gente fala, como ele foi habilidoso, como ele mandou... O discurso do Lula não foi habilidoso. O discurso do Lula é um discurso fácil de se fazer para percepções e sensibilidades simples. E o Podpah, com dois apresentadores que são muito bons no que eles fazem, mas que tem essa percepção mais simples, vai aceitar e vai compreender a percepção do Lula. Quando o Lula falava, por exemplo, olha, direita, vou explicar pra vocês, direita é quem gosta de defender elite, e a esquerda é quem gosta de defender os mais pobres. Eles olhavam ali e ficavam, nossa, que interessante, é isso. Porque é uma percepção simples de uma dicotomia que não é ideológica. A dicotomia que o Lula faz é a dicotomia mais simples de todas, que é o rico contra o pobre. E o Lula conseguiu uma coisa que o Centrão jamais conseguiu.
Porque tanto o Centrão quanto o Lula, entendam isso, buscam votos justamente nas populações mais humildes, tá? Então o cara do Centrão, quando ele vai buscar o voto, ele não vai buscar um voto de opinião. Você imagina que o Arthur Lira tem voto de opinião? Você imagina que, sei lá, o Ciro Nogueira tenha voto de opinião? Uma pessoa, não, eu gosto muito das teses do Ciro Nogueira, não, ele tem essa... Não, não é. Esses caras compram voto. Eles compram votos dos mais pobres. O Lula, pelo contrário, e eis o fenômeno do Lula, o Lula tem um voto de opinião entre as camadas mais humildes. O Lula não compra o voto das pessoas mais pobres. O Lula tá fora do governo há muito tempo. Desde o impeachment da Dilma, o PT não tá mais no governo. Então aquela história, ele ganhava porque ele dava Bolsa Família. Não é. Aquelas pessoas têm opinião. Aquelas pessoas têm sensibilidades. E essas sensibilidades, elas percebem no Lula um representante. Então é natural que o voto de opinião dessas pessoas seja um voto no Lula. E quando o Lula vai no Podpah, que você tem 2 apresentadores que estão abertos para isso, você tem ali aquela comunhão que você teve. Então eu não vou criticar os caras do Podpah. Eles não tiveram perguntas críticas, não tiveram, nem imagino, o programa deles não é disso. É uma versão diferente do Flow, que atende essas sensibilidades diferentes. Entendeu? Então, o Brasil, majoritariamente, é o Brasil dos caras do Podpah, não é o Brasil dos caras do Flow, sacou? E o Brasil, majoritariamente, compreende isso que o Lula falou como algo verdadeiro e virtuoso. Não à toa os caras do Podpah uma hora falam, olha, se não for você pra resolver isso, né, pra cuidar das pessoas e tal, não vai ser mais ninguém. Porque não é percebido, nem da parte do Bolsonaro, tampouco do Moro, por exemplo, um entendimento disso, dessas preocupações, um entendimento dessa linguagem, dessa percepção. Então, é natural que o Lula seja o favorito, e quando vocês veem isso, e muita gente tá assustada, ai meu Deus, como o Lula tá ganhando, pois é, vocês entenderam? Acho que a questão brasileira está posta na mesa com a saída do Lula no Podpah. Acho que agora talvez as pessoas, o Lula é o favorito. Existe um Brasil inteiro que não está participando do debate público e que agora ele está se inserindo no debate público de uma forma mais clara, porque você tem uma digitalização, você tem um Brasil inteiro agora participando e entrando no debate público por conta da inclusão digital, e essas pessoas estão se fazendo representadas. Quantos artistas de rap, de funk, que as pessoas às vezes nem sabem qual o nome, explodem, tem números absurdos. É essa camada da população que agora está se incluindo, estão consumindo e tal, não como deveria, porque o Brasil não está enriquecendo, mas elas estão se incluindo, né? E elas vão ter voto de opinião. O André Janones, que é um cara que é gigantesco no Facebook e faz uma política voltada para esses setores, ele é isso. E o Lula é o exemplo maior, tá? É melhor que exista voto de opinião que seja no Lula e no André Janones, voto de opinião por parte das camadas mais populares, do que um voto vendido como faz o Arthur Lira e os nomes do Centrão. Mas todos nós que estamos debatendo política no Brasil temos que entender essa questão, tá? O discurso do Lula, simples, falacioso, mentiroso, canalha, divisionista, ele opera e encontra eco. E espero que todo mundo entenda disso para ter as prioridades no lugar certo na hora das eleições de 2022. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todos vocês.